Pode ler para nós, pastor Johnny. Joia. Então Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal. Nossa discussão da teologia do processo ilustra uma diferença comum entre o cristianismo bíblico e todos os outros sistemas teológicos. No ensinamento da Bíblia, Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal. Ele é infinito porque não está sujeito a nenhuma das limitações da humanidade ou da criação em geral. É bem maior do que qualquer coisa que tenha feito, bem maior do que qualquer coisa que exista. Mas é também pessoal, relaciona-se conosco como uma pessoa e podemos nos relacionar com ele como pessoas. Podemos orar a ele, adorá-lo, obedecer-lhe e amá-lo, e ele pode falar conosco, alegrar-se conosco e nos amar. Joia. Aqui, esse ponto exemplifica muito bem essa questão da infinitude da pessoalidade. Como isso pode, numa pessoa, coexistir? Pode. Ele é tudo isso. E ponto final. Ele se relaciona, mas ao mesmo tempo ele é infinito. Há uma ideia na filosofia que é a ideia do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é Deus cria o universo e o abandona, dizendo: sigam o seu curso, vivam os seus princípios. Vocês estão entregues à sua própria sorte. Enquanto isso, eu sou o Criador, eu criei tudo e vocês vivam. Essa ideia é uma ideia filosófica, mas não é a ideia dele. Né? Hã? Do velho relojoeiro. Cria o relógio e eu abandono. Obrigado, Júnior. Exatamente. Deus, ele é esse Criador todo-poderoso que cria o universo, mas ele tem prazer de habitar dentro de nós. Eu gosto demais de uma expressão que está em João, que me apaixona. Né? Hã? Fez e falou, se vira. É. Eu não estou nem aí com vocês. E isso não é verdade. Não é verdade. Ó, não é verdade. Eu gosto muito dessa expressão aqui. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Me explica isso. Isso é magnífico. Ele é infinito, ele é eterno, ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo, ele reina sobre o universo, o cosmo. A Terra é o estrado dos seus pés. E poderíamos dizer, numa nova compreensão, que a nossa galáxia é o estrado dos pés do nosso Senhor, mas ele escolheu habitar dentro do nosso coração. Olha o que ele diz: meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Hoje Deus mora dentro de nós. Essa expressão aí é fantástica, né? A ideia de contenção, a gente vai morar nele. Parabéns, Júnior. Obrigado pelas palavras. Contenção. Mas como pode o eterno caber dentro de nós? Cabe, porque ele escolheu caber. Ele faz Ou tudo. couber. Mas não tem como, não tem, mas é. Pode ver que quando nos convertemos, uma das características mais importantes que desfrutamos e uma das virtudes é a paz e que ele começa a habitar conosco. É verdade. Pode ver que quando pecamos, nós sentimos ele se afastar de nós, ele se entristece. Me explica isso? Não sei, só sei de fato que é. Por isso que crer em Deus, obedecê-lo e amá-lo, é experimentá-lo, é viver com ele, é fantástico. Então, ao mesmo tempo que ele é infinito, ele é pessoal. Isso me faz lembrar a história da Mariazinha. A Mariazinha era uma crente lá do sertão, que ela, todos os domingos, ela ia para a igreja dos crentes. Aí um dia o vigário chegou para ela e viu e falou assim, hoje eu vou pegar a Mariazinha e vou aprontar uma com ela, eu quero ver se ela vai saber me responder. Aí o vigário, né, com seus aparatos religiosos de padre, chegou para ela e falou, bom dia, Mariazinha. Bom dia, seu vigário. Onde você está indo, Mariazinha? E ela, com o vestidinho dela, cabelinho todo arrumadinho, a biblinha debaixo do braço, falou, eu estou indo para a casa do Senhor, seu vigário. Ah, é, Mariazinha? É. Mas me explica uma coisa, Mariazinha, que tamanho é Deus? Aí ela disse assim, ó, seu vigário,
Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele não cabe nos céus, e a terra é a estrada dos seus pés. Mas ele é tão pequeno, ele é tão pequeno, ele é tão pequeno, que ele mora dentro do meu coração. Bom dia, seu vigário. E o seu vigário falou, bom dia, Mariazinha. Então, é essa experiência. Explica por que a Mariazinha chegou a essa conclusão. É aquilo, é a revelação de Deus, né? Ela Deus. está conosco. E é isso, irmãos, que o cristianismo real faz com que nós tenhamos uma mensagem ímpar, incomparável. Porque Singular. mesmo que nós tenhamos códigos religiosos parecidos com todos os outros, nós temos o fruto de Deus em nós. Não porque somos melhores, mas porque ele faz questão de confirmar a palavra dele e se manifestar àquele que o obedece e o ama. Né? É fantástico, fantástico, fantástico. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. E o F agora, página 116, para a gente concluir, que é a importância da imutabilidade de Deus. Leia para nós as primeiras frases, pastor. Joia. De início, pode não parecer muito importante para nós afirmar a imutabilidade de Deus. A ideia é tão abstrata que talvez não percebamos imediatamente a sua importância. Mas a importância dessa doutrina ficaria mais clara se parássemos um instante para imaginar o que aconteceria se Deus pudesse mudar. Deixa eu dar uma pausa até aqui. Aí, olha, essa frase é muito legal. Vocês entendem, irmãos? Porque agora a gente está indo com mais calma, eu estou fazendo questão. Ó, perceba que se nós pegássemos só os slides dele, ou mesmo que eu criasse slides baseado aqui, e nós não mergulhássemos nessas interações, a gente não teria essas reflexões, porque o fato de eu estar lendo com vocês e contra-argumentando e fazendo aquilo que a filosofia socrática fazia, que era perguntar, a gente vai fazendo esse exercício e a gente vai questionando. Então, essa frase do Gruden é muito linda. No primeiro momento, parece que a imutabilidade é algo... tá bom. Mas quando a gente faz a pergunta, e se Deus mudasse? O que implicaria? Implicaria tudo. Então, aqui, leia mais uma frase para nós, pastora. Joia. Por exemplo, se Deus pudesse mudar no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas, então qualquer mudança seria para melhor ou para pior. Mas se Deus mudasse para melhor, então ele não era o melhor ser possível quando nele passamos a confiar. E como podemos estar certos de que agora ele é o melhor ser possível? Mas se Deus pudesse mudar para pior no seu próprio ser, então em que espécie de Deus se tornaria? Por exemplo, será que poderia tornar-se um pouquinho mal, portanto, já não plenamente bom? E se pudesse se tornar um pouquinho mal, como então saberíamos que ele não se transformaria num ser bastante mal ou absolutamente mal? E nada poderíamos fazer, pois ele é muitíssimo mais poderoso do que nós. Assim, a ideia de que Deus poderia mudar leva à terrível possibilidade de que daqui a milhares de anos, talvez viéssemos a viver para sempre num universo dominado por um Deus absolutamente mau e onipotente. Difícil imaginar ideia mais aterrorizante. Como então crer num Deus que poderia mudar? Como entregar nossa vida a Ele? Olha só, então, essas perguntas nos fazem pensar, uau, como é bom acreditar na imutabilidade de Deus e nos textos que mostram isso. Por quê? Porque, para eu concluir a aula de hoje, quando nós acreditamos na imutabilidade de Deus, nós podemos descansar no caráter dele, da pessoa dele, que ele não falhará. E se confiar em alguém que é bom, justo e que cumpre a sua palavra é bom, vamos aqui aplicar na pessoa de um pai, na pessoa de um líder, ou mesmo de um monarca. Como é bom poder ter um pai confiável, que diz sim, e o sim dele é sustentado pela vida, ou quando diz não, é um não que não te deixa inseguro. Como é bom poder ter um líder que, quando diz algo,
ele vai até o final das suas consequências, e a gente pode, então, participar daquele colegiado, ou quem sabe um exército, e saber que o general, quando ele toma uma decisão, ele está tomando uma decisão não para o bel prazer dele, mas pensando que aquele exército vai alcançar o êxito, e mesmo que percamos alguns na batalha, o que importa é vencer a guerra e preservar o país. Logo, como é bom poder ter um líder confiável, ou como um monarca, como foi Davi, que mesmo sendo ser humano e falho, víamos na pessoa de Davi um caráter de um homem temente a Deus, que o que fazia, fazia para Deus e fazia para o bem da sua nação. Ou seja, confiar numa pessoa que tem um caráter bom, seja pai, seja um líder, ou um grande príncipe, rei ou presidente, isso é maravilhoso. Quanto mais poder dizer que Deus é essa pessoa de um caráter imutável, de uma imutabilidade, que se ele disse que vai nos salvar, a gente vai poder fechar os olhos e dizer, eu vou me encontrar com ele. Se ele disse que dos vossos pecados eu não me lembro mais e jogo para trás de mim, a gente pode descansar seguro de que o sangue dele foi vertido por nós na cruz e que a gente não vai ter mais condenação. Se ele diz que com o eterno amor ele nos amou e a gente vai viver com ele para sempre, o adorá-lo num lugar onde não vai ter mais choro, nem lágrima, nem pranto e nem nada, a gente pode confiar. Ou seja, a imutabilidade só valoriza o caráter dele. E quando eu realmente confio no caráter dele, eu posso dizer que ele é imutável. E vale a pena ter ele como o nosso ser imutável. Por isso que ter a Bíblia como um livro imutável ou inerrante faz parte do caráter dele. Tá bom, meus irmãos?